Olá, esse é mais um vídeo da série Perguntas e Respostas e o assunto ainda é com relação ao pós-morte e ao período intermediário, no estado dos mortos. Um assunto que a Bíblia fala de forma ampla, mas que de modo geral não tem sido muito claro para muitos cristãos. Então nós sentimos de responder essas perguntas baseado numa pergunta lá atrás feita pela irmã Vivian, e estamos aqui então aproveitando para falar de uma forma um pouco mais ampla sobre isso. Nós estamos lendo um artigo escrito pelo nosso irmão George Henry Lang, no seu livro Primícias e Colheitas. O artigo está traduzido, também já aparece disponível no site do Escriba, o Escriba do Reino. Eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo para você poder ter acesso e ler de forma completa o artigo. Nós vamos continuar então da onde havíamos parado no outro vídeo, que é com mais uma pergunta, uma certa objeção que alguns cristãos fazem a esse assunto, com a seguinte pergunta: mas os santos, ou seja, os cristãos, aqueles que são santificados em Cristo, não no contexto católico da palavra santo, mas sim no sentido bíblico. Santo significa aquele que foi separado. E todos os que creem em Cristo são santos posicionalmente diante de Deus. Então a pergunta é: mas os santos, os crentes, os cristãos, não vão para o céu quando morrem? Lembre-se que nós já falamos nos outros vídeos o que acontece na hora da morte. Nós já falamos aqui da diferença entre espírito, alma e corpo. Já mostramos o que acontece na hora da morte. E a pergunta que fica, e que muitos cristãos fazem por causa de uma escola de interpretação no meio do povo de Deus é: mas os santos que morreram, eles não vão para o céu? Existe até uma escola de interpretação a respeito disso, muito estabelecida entre os cristãos protestantes, dispensacionalistas na sua maioria, que se embasando em Scofield, eles dizem que depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, como aparece lá em Efésios, e isso, na interpretação desses irmãos, significa que ele levou os que estavam no paraíso do Hades para os céus. Então agora eles acreditam que depois da ressurreição de Cristo, no Novo Testamento, todos os que morrem vão para o céu beatífico. Mas a pergunta que se faz: será que é assim? Será que de fato, quando Cristo ressuscitou e levou cativo o cativeiro, isso significa, essa expressão usada por Paulo, retirada do Salmo 68? Será que isso significa que ele levou aqueles irmãos que estavam no paraíso do Hades para o céu? Então, nós vamos considerar isso aqui a partir de agora, essa questão a partir de agora. Antes, porém, eu gostaria de ler o texto, um texto base que esclarece essa questão de uma forma muito explícita, muito palpável. É o discernimento que nós adquirimos ao ler essa passagem, que eu vou ler aqui agora, e convido você, se tiver com a sua Bíblia, a ler também. Atos capítulo 2, versículos 22 até o 34. Podemos ler até o 34. Até o 34. Atos, capítulo 2, versículos 22 até o 34. Diz assim: aqui Pedro pregando no dia de Pentecostes, naquele momento da descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo encheu aqueles 120 e eles começaram a falar as grandezas de Deus em mistério. E aquelas nações que estavam ali representadas
vendo o que aconteceu, disseram, né? Como os vemos falar, né, as grandezas de Deus na nossa própria língua materna? E aí alguns, né, começaram a dizer que na verdade o que estava acontecendo ali é que eles estavam embriagados. Aí Pedro se levanta e fala: olha, varões, né, varões israelitas, né, escutai-me. E aí ele começa a pregar, né, a palavra, começa a pregar e a evangelizar aquelas pessoas. E no meio das suas palavras, né, o versículo 22 de Atos 7, de Atos 2 diz assim, Atos capítulo 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, certo? E agora Pedro vai citar o Salmo 16, o Mictã, o Salmo de ouro escrito por Davi, Salmo de memória, porque essa obra feita por Cristo, de fato, é algo que deve ficar para a memória. Um memorial, um Mictã, é feito para aquelas coisas que, devido à honra que carregam, devem ser sempre trazidos à memória. Então, essa é a tradução que aparece, né, no título do Salmo 16, escrito por Davi. Mictã de Davi, ou Salmo de Ouro. A palavra Mictã em hebraico, na verdade, segundo o irmão James William Turtley, o Dr. Turtley, naquele livro dele chamado Os Títulos dos Salmos, ele explica que esses títulos que aparecem ali são inspirados pelo Espírito Santo. Assim como a Lamote, Mutlabeim, né, Sigionot e vários outros títulos que aparecem ali, né, são títulos inspirados pelo Espírito Santo. E Mictã, a palavra hebraica, sugere, né, um salmo dourado, mas escrito em uma placa de ouro, que deveria ser escrito, né, de formas douradas a ponto de ser lembrado. Eram como palavras de ouro, palavras que devem trazer honra, que devem trazer o brilho à memória dos homens. Então é um memorial, né? Lutero, na tradução dele, traduz como Salmo de ouro de Davi, porque a palavra Mictã sugere algo como que um brilho, algo que resplandece devido à honra que carrega. Mas, na verdade, é um memorial escrito em placa de memória, né? em uma placa que deve ser sempre trazido à memória, como um memorial. Por que deve ser trazido à memória? Porque tudo dentro do plano salvador de Deus dependeu desta preciosa obra. E aqui, Pedro passa a citar o Salmo 16, escrito por Davi, que estava sob inspiração do Espírito de Cristo. Porque Pedro também, o mesmo Pedro, vai dizer na sua primeira carta, em 1 Pedro capítulo 1, se você ler a partir do versículo 10, ele vai dizer que foi a respeito da salvação, desta salvação ampla, completa de Deus, foi que os profetas indagaram e inquiriram, né? Ao dar testemunhos através do Espírito de Cristo que neles estava. Então, Davi, sendo profeta, era o Espírito de Cristo em Davi, profetizando a respeito da própria futura encarnação do Senhor Jesus. Porque Davi escreveu o Salmo 16 1000 anos antes de Cristo vir em carne. Mas o Espírito de Cristo, o Espírito divino de Cristo, já estava em Davi, profetizando a respeito dos sofrimentos que o próprio Cristo passaria depois que se encarnasse e estivesse entre nós a cumprir sua obra. Então, Pedro, citando aqui as palavras de Davi no Salmo 16, vai dizer:
Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Há algumas variações, porque a citação que Pedro faz é da Septuaginta, né? Tradução grega do Antigo Testamento. Né? Mas se você olhar lá, é o Salmo 16. E se você ler na Septuaginta, está realmente dessa mesma forma. Pedro continua: por isso se alegra o meu coração. Lembrando que aqui é o Espírito de Cristo falando em Davi, essas palavras. Ou seja, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus antes de se encarnar, 1000 anos antes da sua encarnação, profetizando por meio de Davi o que ele passaria na sua vida humana, na sua morte, no período intermediário em que ele estivesse morto, dos 3 dias, e a sua ressurreição e ascensão. O Salmo 16 profetiza tudo isso em seu viver humano, sua morte, né, os 3 dias na morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Então, o Espírito de Cristo falando em Davi, sendo aqui lembrado por Pedro em Atos 2, diz: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Se alegrou por quê? Porque diante de mim via sempre o Senhor. Ou seja, o Filho vivia constantemente na presença do Pai. O Senhor Jesus sempre esteve junto ao Pai. Ele é aquele verbo, o Logos que estava com Deus. E essa palavra com Deus, no grego é pros theos, ou seja, como que algo que gravitando em torno de Deus. Esse é o estilo de vida do Senhor Jesus, sempre na presença de Deus. E aí ele continua dizendo, né, que porque ele via sempre o Senhor, a face de Deus não era encoberta para ele nos dias da sua encarnação, na sua humilhação, quando ele se humilhou, mesmo enquanto ele estava em carne, como homem, ele sempre contemplava a Deus. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. E que repouso da carne, do corpo de carne do Senhor Jesus? Porque aqui a palavra carne sugere isso, seu corpo de carne. Porque ele se fez carne. E isso é um dos fundamentos da nossa fé. Tão importantes que os demônios não conseguem confessar isso. E através desse fato nós podemos saber quem é espírito vindo da parte de Deus e que espírito está vindo da parte do anticristo. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo vindo em carne, com tudo que a sua encarnação implicou, não é de Deus. Mas aqui está dizendo, o Espírito de Cristo em Davi está dizendo que porque ele está sempre na presença de Deus, porque nunca a comunhão entre ele e Deus foi rompida, ele nunca desobedeceu ao Pai, ele sempre tem o sorriso de Deus em tudo que ele faz, a aprovação de Deus. Então, o seu coração, né, ele diz aqui, se alegra, e a sua língua, que no texto hebraico fala meu espírito, exulta. Tudo isso faz com que até seu corpo repouse em esperança. Esse repouso do corpo, da carne do Senhor, está falando da sua morte, quando ele ficou 3 dias, o seu corpo ficou repousando no sepulcro. Versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E aqui Pedro termina a citação do Salmo 16. Não deixarás a minha alma na morte. No hebraico é Sheol, né? Não deixarás minha alma no Sheol. Então aqui o Espírito de Cristo está dizendo que por meio da boca de Davi, está dizendo que seu corpo, sua carne pode repousar em esperança, porque ele sempre tem o Senhor diante dele, então isso significa que ele tem uma vida santa, nunca tocado pelo pecado. E porque ele nunca foi tocado pelo pecado, ele prova a constante alegria da face de Deus no seu viver humano.
a exultação que vem do Espírito Santo no seu espírito, e quando ele morre e o seu corpo repousa em segurança no sepulcro, repousa em segurança e esperança, por quê? Porque não sendo ele tocado pelo pecado, a morte não tem direito a segurá-lo. Porque lembre-se de Romanos, o salário do pecado é a morte. O pecado é um amo, um dono, um patrão. E quando nós o servimos pecando, ele nos paga. Ele nos paga nos matando. Tudo que o pecado tocou, a morte também vai tocar e reter. Porque pecado é separação de Deus. É alienação. A própria palavra amartia, em grego, que é pecado, significa errar o alvo. Sair fora. Sair fora da onde? Da posição original para a qual Deus nos criou. É separar-se de Deus pelo ato da transgressão. Então você peca, separa-se de Deus, Deus é a fonte da vida. Se você se separa dele, o que acontece? Você morre. E a morte tem direito a te segurar, porque você separou-se, alienou-se de Deus. Só que isso nunca aconteceu com o Senhor Jesus. Ele sempre via a face de Deus diante dele. Ele é o santo de Deus, nunca tocado pelo pecado. Nem mesmo no momento da cruz, quando os pecados foram postos sobre ele. Nunca encarnaram-se nele. Ele nunca foi tocado essencialmente pelo pecado. Ele assumiu a posição de alguém que substituiu os pecadores na cruz. E, portanto, os pecados foram postos sobre ele. Posicionalmente ele foi feito pecado, mas não essencialmente. Nunca, jamais. Porque senão ele teria se tornado um pecador. E essa não é a ideia do texto de 2 Coríntios 5, 21. Fala que ele foi feito pecado, ou seja, posicionalmente o pecado foi posto sobre ele. Como ele é o santo de Deus que essencialmente nunca pecou, então o pecado não pode pagar a ele nenhum salário. Ele não pode ser retido pela morte. Quando ele entra na morte, ele não tem nada para receber da condenação do pecado. Então a morte é obrigada a devolvê-lo, porque ele é o santo de Deus no império da morte. E o que acontece? Por isso ele diz que pelo fato de viver constantemente diante da face de Deus, em comunhão ininterrupta com Deus, em santidade absoluta, seu coração se alegra, seu espírito exulta e seu corpo vai descansar em esperança e segurança. Por quê? Porque ele haverá de ressuscitar. Certo? E nem a sua alma pode ser deixada no Sheol, que conforme os vídeos que nós já vimos, implica um lugar para onde os mortos vão e para onde Cristo também foi durante os 3 dias. Porque ele tem que ser nosso representante. A sua obra tem que ser completamente vicária, totalmente substitutiva. Ele tem que nos substituir diante de Deus e também nos representar através dessa substituição. Então ele tem que nos representar e fazer todo o caminho traçado pelos homens. E por isso ele vai ao Sheol também. Sua alma desce lá. Só que aqui diz que diferente dos homens que entram lá, e porque podem ser tocados pela morte, permanecendo lá, porque todos são pecadores, ele, Jesus, não é pecador. Então, quando ele entra lá, a sua alma não pode ser retida lá, no domínio da região da morte. Porque a morte só pode reter o que o pecado tocou. E o nosso Senhor nunca foi tocado pelo pecado. Então, é dito, não deixarás a minha alma. Lembra, é o Espírito de Cristo falando em Davi que diz isso. Não deixarás a minha alma no Sheol, na região da morte. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra corrupção aqui em grego significa deteriorização. É o putrefar do corpo. Ou seja, naqueles 3 dias que o corpo de Jesus ficou na sepultura, ele nem cheirou mal. E nem se corrompeu. Não viu corrupção. Se eu não me engano, a palavra grega é fétora, que significa algo como apodrecer. O corpo do Senhor Jesus não entrou, nem mesmo começou a entrar em estado de decomposição, porque ele é o santo de Deus. Os efeitos da morte, destruindo, por causa do pecado, a comunhão do espírito do homem com Deus e
levando a alma a ser trancada no Hades e corrompendo o corpo na sepultura, não se aplicam ao Senhor Jesus. Ele é o Santo de Deus. Então agora Davi, depois de citar o Salmo 16, e é Davi que vai dizer que é o Espírito de Cristo que estava falando em Davi. Davi era profeta, e no capítulo 1 de Pedro ele diz que os profetas falavam pelo Espírito de Cristo. No capítulo 1 de 1 Pedro, então, certamente se Davi era profeta, era o Espírito de Cristo falando também aqui em Davi, e Pedro vai dizer que Davi profetizou isso a respeito de Jesus, 1000 anos antes de Cristo vir. E ele vai dizer agora que essa profecia de Davi não podia estar sendo aplicada ao próprio Davi. E ao dizer isso, nós vamos chegar ao ponto que eu quero salientar com vocês aqui. Era necessário toda essa explicação para tocar nesse ponto aqui. Ele diz assim, 29 agora, Atos 2, 29. Irmãos, Pedro agora falando, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Era possível ir e ver o túmulo de Davi, com o corpo do rei de Israel lá sepultado. E aí ele continua. Sendo, pois, profeta, Davi era profeta. Lá, como por exemplo em 2 Samuel 23, ele fala, o Espírito de Jeová fala em minha boca. Né? Esse Espírito de Jeová que é o Espírito de Cristo, porque Cristo é Jeová. Cristo é Jeová. O Filho é Jeová, o Pai é Jeová e o Espírito Santo é Jeová, porque Jeová, Yahvé, Yahweh, é o nome da Trindade. Eu sou o que sou. E todos eles são um único Deus. As três pessoas são um único Deus. Distintas, né, no modo de subsistir, mas una em essência. Aqui diz assim, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, ou seja, prevendo o quê? O que Davi disse no Salmo 16 e que Pedro citou, do versículo 25 até o 29. Né? Até o 28, aliás, do 25 ao 28. Tudo que Pedro citou de Davi era o que Davi preveu sendo profeta. E o que ele preveu? Preveu a ressurreição de Cristo. Né? Que como termina no 27 dizendo, não deixarás a minha alma na morte, ou seja, ele vai sair de lá. Sendo, pois, profeta, né? E sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora olha o 34. Porque Davi não subiu ao céu. Mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Yahvé ao meu Adonai, aparece no hebraico. Mas Adonai é Yahvé, é Javé, é Jeová. Como que pode Jeová estar falando com o meu Adonai? Então tem duas pessoas na divindade, o Pai e o Filho. São um único Deus, mas são duas pessoas distintas. Disse Jeová ao meu Adonai, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Citação do Salmo 110, que até hoje, quando você cita para um judeu, eles não sabem responder, porque eles não acreditam na divindade do Messias, que o Messias é Deus com Deus, que são duas pessoas distintas no único Deus. O mistério da Santa Trindade. Eles não acreditam nisso e por isso eles não sabem explicar o Salmo 110.
Eles veem só que o Messias vem da linhagem de Davi, no que diz respeito à natureza humana. Mas eles não sabem que, apesar de ser o rebento de Davi, conforme aparece em Isaías, né? E apesar de ser o rebento de Davi, em Isaías não, em Jeremias, né? Ele é também a raiz de Davi, conforme Apocalipse 22 nos diz. Por que ele é a raiz de Davi? Porque ele é a origem de Davi. Ele é a raiz de Jessé e a raiz de Davi, porque ele é a origem. Foi ele que criou Davi. Mas, por outro lado, ele vem, humanamente falando, da carne de Davi, da descendência de Davi. Então, no que tange a natureza humana, ele é o renovo, o rebento, o broto que sai dessa árvore davídica. Mas, por outro lado, no que diz respeito à sua natureza divina, que é eterna, que é Deus, que faz ele ser Deus, ele é a raiz de Jessé, o pai de Davi. E sendo assim, ele é a raiz de Davi. Ele é divino e humano. E aqui Pedro está dizendo que Davi profetizou a ressurreição de Cristo. Quando pelo Espírito de Cristo que nele estava, ele disse, o Espírito de Cristo falando nele, não deixarás a minha alma na morte. Não permitirás que o teu santo, com S maiúsculo, veja corrupção. E Jesus não viu corrupção. Seu corpo não cheirou mal, não apodreceu, foi ressuscitado e glorificado. E sua alma não permaneceu na região da morte, porque a morte só pode trancafiar, só pode prender aquilo que o pecado tocou. E ele é o santo de Deus, nunca tocado pelo pecado. Então ele rompe os grilhões da morte e sai. Agora, o interessante é que no meio de tudo isso, dizendo que Davi profetizou a respeito da ressurreição e da ascensão e entronização do Senhor Jesus, no Salmo 16 e no Salmo 110, Pedro vai dizer que o próprio Davi, o que prova que Davi não estava falando dele, é que Davi não subiu ao céu. Agora, se a escola que diz que os santos, que depois da ressurreição de Jesus, né? Essa escola diz que depois da ressurreição de Jesus, os santos, os cristãos, os servos de Deus, os profetas que estavam lá no paraíso do Hades, foram levados para o terceiro céu, né? Na ascensão do Senhor. Então, desculpa, meu irmão, mas como diz o nosso irmão Robert Gouveia e o irmão Delcio Meirelli, sempre gosta de relembrar isso. Então, o Senhor Jesus esqueceu Davi para trás. Porque Pedro está pregando 50 dias depois da ascensão de Jesus e ele diz, Davi não subiu ao céu. Mas ele diz que o Senhor Jesus subiria ao céu. E não só subiria, mas seria entronizado à destra de Deus no céu, porque Jeová disse a ele, o Pai, Jeová, disse ao meu Adonai, que também é Jeová, o Filho, assenta-te à minha direita. Ou seja, o único que subiu e se assentou à direita de Deus é o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Davi não subiu ao céu. Agora, Davi era profeta. Davi era alguém salvo, que estava no paraíso aguardando junto com todos os outros profetas. Se o Senhor Jesus levou os santos e os profetas com ele, como a escola, né, que é fortemente representada por Scofield diz, embora não é ele que fala isso primeiro, você encontra menções a respeito disso até entre os pais da igreja. Se você comprou o livro Hades, o Lugar dos Mortos, você vai ver o nosso irmão Gouveia colocando naquele argumento, na parte final a respeito do Hades, antes de entrar nos apêndices sobre os nefilins, na parte final a respeito do Hades, ele coloca citações dos pais da igreja, dizendo que Cristo desceu ao Hades. E esses pais da igreja dizendo que ele subiu com a multidão e levou cativo o cativeiro. Mas isso não é bíblico. É por isso que, por mais que seja patrístico, por mais que seja alguém como os pais da igreja, os pais apostólicos que andaram com os apóstolos, nem mesmo eles têm autoridade inspirada. Você já percebe uma distância entre os apóstolos inspirados e os pais da igreja que com eles viveram. Somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé. E somente nela
nós temos autoridade infalível para definir doutrinas. E aqui está dizendo que Davi não subiu ao céu. Então eu pergunto, como que ele levou cativo o cativeiro? Significa que ele levou os que estavam lá para a glória, se Davi não subiu? Né? Como diz o irmão Delcio, então Jesus esqueceu Davi para trás. Depois dessa introdução aqui, nesse capítulo, de fazer essa exegese aqui, agora eu quero continuar com os irmãos lendo o comentário do nosso irmão Lang, respondendo essa pergunta. Ele vai citar as mesmas coisas aqui, mas vai colocar mais detalhes que eu mesmo não pus até agora, tá? Mas era importante para mim fazer essa explicação resumida, simples, para que nós pudéssemos entender, né? Por que nós podemos dizer que quem morreu não sobe ao céu, mesmo depois da ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo? Não, meu querido irmão e querida irmã, e qualquer um que esteja aí me assistindo, não subimos. Jesus disse, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aí as pessoas podem dizer, ele disse subiu porque ele não tinha ainda sido crucificado, morto e ressuscitado, mas depois subiram. Mas aqui Pedro está dizendo claramente, 50 dias depois da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, que Davi não subiu ao céu, que ele profetizou que o único que subiu foi o nosso Senhor, que se assentou gloriosamente à destra do nosso Deus e Pai. Amém? Então eu vou parar o vídeo aqui e nós continuamos no próximo vídeo com a leitura do artigo escrito pelo irmão Lang, comentando também esse texto. Ele vai comentar e acrescentar mais detalhes que eu não coloquei aqui, né? Ao fazer essa exposição simples e clara do que está nesse texto para servir de fundamento ao comentário do nosso irmão. Amém? Até o próximo vídeo, então.